aula eu vou falar sobre dívida e, assim, uma pergunta que me fazem bastante é: Dagi, essa dívida é boa? Essa dívida aqui eu posso ficar com ela? Dagi, usar cartão de crédito é problema? Cartão de crédito é dívida? E cartão de crédito consignado, Dagi? Me explica. Dagi, me explica. Dagi, me ajuda, né? Como eu sempre falo. Então, assim, na aula de hoje eu quero mostrar pra você assim: muitas vezes você não sabe, literalmente, que uma dívida que você tem é uma dívida boa ou é uma dívida ruim. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, porque muitas vezes você nem leu o contrato, porque muitas vezes você nem entendeu direito o fundamento da coisa da dívida. Você não sabe direito o que é juro, você não sabe direito o que é tabela price, o que é tabela saque, você não sabe direito se tem um outro jeito de fazer isso sem se endividar, né? Tem outro jeito de conquistar as coisas sem ser parcelando? Então eu vou explicar hoje para você quando uma dívida pode ser uma bênção na sua vida, literalmente. Então, assim, seguindo disso, eu quero dizer que não significa que o fato de você ter alguma dessas dívidas ruins que eu vou falar aqui, que tá tudo perdido. Não significa isso, tá? Muito pelo contrário. Se você tiver alguma das dívidas que eu falar aqui, junto na nossa aula eu vou te falando quais são os passos que você pode dar para conseguir pagar essa dívida por um valor até 3 vezes menor. Então, assim, todo o meu conteúdo, vocês sabem, é para te ajudar a pagar uma dívida por um valor até 3 vezes menor. Hoje eu quero explicar para você assim: quando você tem uma dívida e você consegue classificar ela como uma dívida boa ou como uma dívida ruim, o que vai acontecer? Você consegue separar o joio do trigo. Literalmente, você vai fazer a separação daquela dívida que é ruim e que é aquela que você precisa se livrar primeiro, é aquela que está te causando dor, é aquela que está tirando seu sono, é aquela que está com juro muito alto. Então a gente vai literalmente separar uma dívida boa numa dívida ruim e principalmente descobrir como é que eu faço para pegar uma dívida ruim e transformar ela numa dívida boa. Tem jeito para fazer isso? Tem. Ou para pegar essa dívida ruim e simplesmente jogar fora. Dívida ruim e simplesmente jogar fora, tá? O que ocorre quando você separa as suas dívidas? Você vai saber exatamente o que fazer com cada uma delas. Sem sombra de dúvidas, esse é o maior foco de tudo que eu trago para você. Te ajudar a saber o que você faz com cada uma das dívidas para pagar por um valor até 3 vezes menor. Porque sim, é claro que é um grande problema você ter dívida ruim. É claro que você vai pagar muito mais juros se você tiver dívida ruim. É claro que vai ficar cada vez mais difícil de sair das dívidas se você tiver uma dívida ruim. Então, o nosso trabalho aqui é para que você saiba como você vai separar literalmente as suas dívidas e por que você deve separar as suas dívidas. Várias aulas eu tenho falado para vocês que não é nada óbvio, né? Essa coisa de que dívida não é tudo igual. As pessoas têm bastante dificuldade de entender que dívida não é tudo igual. E definitivamente dívida não é tudo igual, tá? A dívida é muito diferente entre si. Vamos lá, vamos entender um pouquinho na prática o que é isso? Quando eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Eu tava com uma aluna agora, com uma aluna antes de entrar aqui, e normalmente eu trago para vocês exemplos práticos, tá? Não gosto muito da falácia teórica, não. Eu prefiro a parte prática para você entender. Os meus alunos costumam fazer uma lista de dívida. Várias aulas minhas aqui eu falo para vocês, ó, faz uma lista: dívida com parente, dívida com casa, dívida com carro, dívida com consequência severa, né? Dívida de imposto, dívida de condomínio, né? Coloca tudo bonitinho lá. O que acontece? Eu estava com a minha aluna agora e ela literalmente está fazendo uma guerra contra as dívidas de uma das dívidas dela. Por quê? Quando você olha a planilha, né? É uma planilha, mas pode ser um papel e caneta, tá? A planilha só porque é mais prática. Quando você olha, você percebe assim, que tem uma dívida com parente sem juro. E aí, dívida com parente sem juro, é dívida boa ou dívida ruim? Vamos lá, vou deixar no ar essa. Seguido, tem um financiamento imobiliário com uma taxa alta pra caramba, é esse que ela tá atacando agora, e embaixo tem uma dívida de PTU. Uma dívida de PTU que ela tá esperando um refis para renegociar. Beleza, Dagi, vamos a um outro exemplo. Uma aluna minha, 3 empréstimos. Quando eu bato o olho na planilha, como tem a coluna da taxa de juros, 2 empréstimos consignados, top, taxa ok, não tá pior do mundo, mas pode melhorar. E lá um empréstimo com taxa de 4 e alguma coisa, dívida ruim. Consignada, dívida boa, então, Dagi?
Calma, tô querendo dizer que, ó, na prática, quando eu coloco as dívidas todas juntas, eu consigo separar dívida boa de dívida ruim. Eu consigo separar, mas o que define o que é uma dívida boa e o que é uma dívida ruim? Calma aí que eu tô fazendo mistério para vocês, tá? Então, assim, ó, as pessoas sempre perguntam assim, Daji, financiar a casa é ruim? Né? O que eu faço? Eu financio ou eu alugo? Daji, o carro? Eu fico sem carro, ando de Uber? Eu alugo? Eu financio? Zero ou seminovo? O que eu faço? Daji, me fala, conta pra mim o que eu falo. O que eu faço da minha vida? E a verdade é que, para você definir o que você vai fazer da sua vida, a primeira coisa que você tem que entender, e isso vem muito do princípio de educação financeira, é entender como cada dívida funciona. Você vai poder olhar e falar assim, deixa eu entender como cada dívida funciona. E talvez você tá aí do outro lado, num bolo de dívida, né? Só tendo como único objetivo limpar seu nome. Seu objetivo é limpar seu nome, você quer limpar seu nome, é isso que você quer fazer. E aí você fica cego, literalmente. É igual quando você está se afogando, você não consegue pensar. Você está cego, você está desesperado, você só quer respirar, você não quer pensar na morte da bezerra, você só quer respirar. E quando você passa por algum desses processos, né, de você estar em desespero, estar preocupado, você perde a capacidade de pensar. Literalmente falando, você perde a capacidade de pensar. Então, para você conseguir separar as suas dívidas, a primeira coisa que você vai fazer é, na sua lista de dívida, e se você está vendo essa aula pela primeira vez, nunca viu a DAGE antes na sua vida, eu ensino vocês a fazerem uma listinha de dívida. E dívida, gente, dívida com banco, não entra aqui água, luz, telefone, isso aí são suas contas mensais, né? Dívida, eu tô falando de empréstimo, dívida com parente, dívida com agiota, CDC, financiamento de casa, financiamento de carro, cartão de crédito consignado e tudo quanto é tipo de dívida que você pode ter. Quando você faz a lista de dívida por nome, cartão de loja, dívida com vendedora de batom, dívida com joia, dívida com tudo que você tiver, parcelinha, qualquer coisa. Quando você faz essa lista, o mais interessante é você colocar no final, né, do lado de cada dívida, na minha planilha no final, mas é do lado de cada dívida, qual foi o motivo pelo qual você fez aquela dívida. É isso mesmo. O que vocês conseguem imaginar assim? Dívida na loja Riachuelo. Qual é a causa? Qual que é o motivo que você fez essa dívida? Por que isso se tornou uma dívida na sua vida? E aí você para pensar, eu realmente precisava daquilo que eu comprei? E esse consignado que eu tenho, que já tem meses que eu tenho, né? Esse consignado aqui, né? O que esse consignado, por que eu tenho esse consignado de 30 e poucos mil? E aí você vai descobrir que esse consignado você está refinanciando ele, pegando troco há anos, 10 anos, 12 anos, refinanciando consignado. Quando eu entro no portal do servidor dos meus alunos, eu quase caio para trás, porque eu falo assim, caramba, você está refinanciando isso aqui desde 2008, a gente está em 2020, são 12 anos refinanciando dívida. Então, quando você consegue entender o motivo da sua dívida, fica muito mais fácil você falar, essa dívida aqui é uma dívida ruim, é uma compra por impulso, é um cartão de crédito que eu só fico comprando coisas que eu não preciso, ou é um cartão de crédito que eu não tenho controle, que todas as vezes que a fatura vem, eu falo, meu Deus, vem 3 mil reais, e agora como é que eu vou pagar? É um cheque especial que você vive pagando juro e entrando nele de novo, é um cartão consignado que só debita o mínimo na fatura. Então, a primeira matriz, eu falo que é a matriz de decisão, a primeira coisa que você vai avaliar na sua dívida é qual foi o motivo que você tem essa dívida. E eu tô até light, eu falo assim hoje, porque é um assunto que bate aí dentro, né? Normalmente dá uma culpinha, e eu não quero que você fique com essa culpa. A gente vai deixar essa culpa pra trás, vocês sabem que eu falo isso em todo o conteúdo, né? Então, assim, você entender o seguinte. A partir do momento que eu entendo por que eu tenho a dívida, é o porquê. A partir do momento que você entende por que você fez aquela dívida, qual foi o motivo daquela dívida, falta de educação financeira, descontrole de gasto, estava perdida, estava deprimida, realmente foi um surto, ou realmente eu me divorciei, ou eu me separei e fiquei sem nenhuma ajuda, ou alguém da minha família ficou doente, eu fiquei desempregado, você vai conseguindo enxergar as suas dívidas. Por exemplo, quem tem dívida
dívida de casa. A pessoa fala assim, não, cara, eu tô muito segura dessa dívida que eu fiz. Eu realmente queria comprar essa casa. Eu comprei porque eu queria. Foi uma escolha minha. Eu não comprei porque a taxa estava boa. Eu não comprei porque o residencial era bom. Eu comprei porque eu queria. Então, assim, é claro que o primeiro parâmetro vai ser, sim, o motivo da dívida. É importante para você conseguir olhar para a dívida e dar um significado para ela. Por que eu tenho isso na minha vida? Por que eu tenho essa dívida de cartão de crédito? Por quê? Por quê? Deixa eu entender. Porque me deram um cartão e eu usei. E aí você vai começar a entender por que você se enrolou financeiramente. E aí a gente segue para pensar na diferença de empréstimo e financiamento. É importante vocês entenderem isso. As pessoas normalmente não têm clareza da diferença de empréstimo e financiamento. Em geral, a maior parte dos empréstimos são sem garantia. Só que também tem os empréstimos com garantia. Então, assim, você tem empréstimo com garantia, você tem empréstimo sem garantia. Você tem financiamento, né? Você tem financiamento. A palavra financiamento já entende que a gente está falando de uma coisa. Então, financiamento normalmente é de casa, de carro, de máquina, de táxi. Então, assim, financiamento normalmente tem uma coisa envolvida. O empréstimo é dinheiro. E aí o empréstimo pode ter garantia, por exemplo, o crédito consignado é um empréstimo com garantia no salário, em 30% do salário, 30% da rescisão. Agora, o que a gente tem é que quanto maior, presta atenção no risco, quanto maior o risco do banco não receber, mais caro vai ser o juro. Então, entende isso. Quando eu tenho financiamento de uma casa, de um carro, a tendência é que o juro seja menor, pois se o banco não receber, ele vai lá e pega o bem. Tanto que o financiamento da casa, em geral, é mais barato que o financiamento do carro, porque a casa, como que vai pegar a casa e esconder a casa? Não dá, né? Agora o carro dá para esconder. É difícil, mas dá. Eu falo que dependendo de onde você morar, dá. Mas o carro e a casa, o banco vai lá e prende. Então, a dívida com garantia, o financiamento, né, que é um financiamento de uma coisa, normalmente vão ser dívidas entre aspas, boas. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou analisar é por que eu tenho essa dívida na minha vida. Por que eu decidi fazer essa dívida? Foi por impulso? Foi porque eu realmente queria? O que aconteceu? Beleza, viu o porquê? Já sei o porquê? Eu vou separar empréstimo de financiamento. Então, eu vou entender que quanto mais o banco tiver risco de receber, maior vai ser o juro. Então tá, Dai, você falou do financiamento da casa, você falou do financiamento do carro, aí a gente vai para o empréstimo consignado. O empréstimo consignado tem garantia no salário. Qual é a chance de um servidor público não receber o salário? Então, assim, a gente sabe que o servidor público recebe, então o crédito consignado é mais barato. Aí a gente segue depois para o cartão de crédito consignado, um cartão que garante para a operadora do cartão que todo mês vai debitar 5% do salário da pessoa, às vezes chega a 10%. Beleza, então assim, 5% do salário não, perdão, 5% do mínimo da fatura no salário da pessoa até onde tiver margem. Então, o crédito consignado e o cartão consignado são empréstimos com garantia. Aí você tem outros empréstimos com garantia. Você tem o empréstimo com garantia na casa, o empréstimo com garantia no carro. Beleza, então esses vão ser o juro mais barato? Muito provavelmente, porque quanto maior a garantia, menor o juro. Aí vocês devem estar percebendo que eu não falei de cartão de crédito, de cheque especial e de empréstimo direto ao consumidor, que é o CDC, crédito direto ao consumidor, CDC. Né? Os empréstimos, o cartão de crédito e o cheque especial são as dívidas mais caras do universo, são as piores dívidas do universo. Beleza, agora que eu entendo que tem financiamento, que normalmente tem uma coisa, então o juro vai ser mais barato, financiamento então tem uma coisa, financiamento da casa, financiamento do carro é uma coisa, então o juro vai ser mais barato que o banco vai pegar. Agora eu já entendi que tem os empréstimos com garantia, tipo empréstimo consignado, cartão consignado, CDC salário, que é atrelado ao salário, e eu sei que tem as dívidas totalmente sem garantia, que são cartão de crédito, cheque especial e o empréstimo direto ao consumidor. Bem como as dívidas sem garantia também são as lojas, e a dívida do agiota também é sem garantia, nenhum agiota pede garantia.
Se o agiota pedisse garantia, você não estava lá pedindo dinheiro para ele, você estava pedindo para o banco, né? Eu sempre brinco assim. Então, vamos lá. Beleza, Dagi. Então, primeiro eu analisei o motivo da minha dívida. Depois eu analisei o tipo da dívida. Se é uma dívida com garantia, se tem coisa, se não tem. Eu organizei o tipo da dívida. Beleza. Qual que é o outro passo? O outro passo é você analisar o juro da dívida. É você falar assim, quanto eu estou pagando para usufruir desse benefício? Então você vai pensar assim, putz, deixa eu ver, quanto que eu estou pagando na minha casa? Eu estou pagando na minha casa R$3.000. Tá, quanto desses R$3.000 é juro e quanto desses R$3.000 eu estou efetivamente pagando a casa? Terceiro critério que você vai observar é qual é o juro dessa dívida. Aí, depois que eu fiz 3 passos, entender o motivo dessa dívida, para ver se essa dívida é fruto do meu mau comportamento, e normalmente 70% das dívidas é fruto do mau comportamento, ou seja, você tem 10 dívidas, 7 é má relação com dinheiro. E as outras, é que você tem motivo, você vai olhar, é financiamento? Qual que é o tipo dessa dívida? Qual que é o juro dela? E aí depois, como terceiro tópico, você vai separar por juro da dívida. O que acontece? Dagi, mas por que você separou por tipo e depois separou por juro? Porque não dá para você comparar juro de casa com juro de dinheiro. Porque o juro do financiamento da casa vai ser muito mais barato do que o juro de um empréstimo direto ao consumidor sem garantia. Você pega nessas financeiras aí sem garantia nenhuma, só assina um papel e sai com o dinheiro no bolso. Então, quando você fez esses 3 passos, você vai ser capaz de falar, bom, eu tenho então essas dívidas aqui que são as dívidas carnicinha, cartão de crédito, cheque especial, CDC, convênio de loja, cartão da Renner, cartão da Marisa, dívida com a agiota, eu sei que essas dívidas são ruins. E eu sei que agora eu preciso saber qual que é o juro que eu estou pagando. Né? Qual que é o juro que eu estou pagando ali naquela dívida? E aí você vai comparar maçã com maçã, laranja com laranja, limão com limão. Então, feito essa separação, então você começou fazendo uma lista, colocou o motivo de cada dívida, depois você foi lá, separou o que é financiamento, que tem bem atrelado, o que tem garantia de salário, o que não tem garantia nenhuma, separou. Depois você vai lá e vai olhar a taxa de juros. E aí você vai falar, eu tenho o financiamento da minha casa, eu não vou embora da minha casa. O que eu posso fazer para esse empréstimo que hoje é uma dívida ruim, é um valor alto no meu orçamento? O que eu defino se essa dívida está me apertando ou não está me apertando? Ah, eu vi que o juro está caro. Como é que eu faço para transformar essa dívida, que é uma dívida alta, que é um valor que come lá 30% do meu salário, que é uma parcela que eu vou ficar com ela 30 anos, numa dívida boa? E aí a gente faz o exemplo que eu estava fazendo com a minha aluna agora. Nós vamos atrás de outras instituições para conseguir uma redução de juro e uma redução de prazo. Porque quando eu reduzo o juro e o prazo de uma dívida, eu vou automaticamente reduzir o juro. Tá, Dagi, então eu entendi que eu vou olhar a taxa de juro. Como é que eu faço para reduzir a dívida? Eu tenho preço de taxa de juro e eu tenho prazo. Então, depois que eu fiz toda essa separação, eu tô apta a ir para o mercado dos bancos atrás de uma dívida menor, para diminuir a dívida. Esse é o segredo para diminuir a dívida? Não, tem várias técnicas, né? Tô falando aqui de financiamento de casa. De financiamento de carro, a mesma coisa. Você vai falar assim, eu tenho um carro 2010, que a tarifa de juro tá 1,90 e alguma coisa, e eu tô descobrindo que tem um carro 2018 ali, que se eu financiar hoje tá 0,99. Não tem problema eu trocar de carro. Se meu nome estiver limpo, se meu score estiver bom, a nota de crédito lá no Serasa, eu posso trocar de carro. Posso pegar um carro mais novo e pagar um juro mais barato. Por exemplo, compensa, não compensa? Você só vai saber fazendo conta. A gente não vai saber no achismo, a gente vai saber fazendo conta. Aí vamos pensar agora na dívida que tem garantia no salário.
o crédito consignado, o cartão consignado. É uma dívida que é a mesma coisa, tem a garantia do salário. Então, você pode ir para o mercado buscando reduzir prazo, buscando reduzir juro. Sempre as duas coisas, esse é o fermento de qualquer dívida, tá? Prazo e juro. O que faz uma dívida ser grande ou pequena é prazo e juro. Tava falando para uma aluna, ela falou, nossa, Daj, é engraçado porque essa dívida quase não deu diferença, né? Era uma dívida de R$ 4.000. Eu falei assim, não, porque o R$ 4.000 é pequenininho. Então, o juro em cima de R$ 4.000 acaba sendo pequenininho, ainda mais sendo consignado. Então, quando você vai quitar, normalmente você não tem muito desconto porque o valor é pequenininho, o juro é pequenininho. Então, assim, essas três coisas, que é o valor do empréstimo, o prazo do empréstimo e o juro do empréstimo, faz toda a diferença na sua dívida. Aí você olhou para o seu consignado e falou, caraca, o meu consignado está R$ 1,98. Aí você vai pesquisar, igual eu falei, você vai pesquisar nos outros bancos. Nossa, o Banco de Brasília está fazendo esse consignado a 0,89, a 0,90. Caramba, eu vou fazer. O que eu posso fazer para transformar uma dívida ruim numa dívida boa? Isso que eu falei agora. Só que a maior parte das dívidas ruins está no terceiro grupo. O consignado é uma dívida ruim? Depende do motivo que você fez, né? Eu posso falar para você abertamente, a minha irmã, o primeiro consignado que ela fez foi para arrematar um imóvel no leilão. Ela comprou um imóvel por 27 mil, esse imóvel ficou no meu nome na época, e ela vendeu esse imóvel por R$ 100.000. E aí, foi uma dívida boa ou foi uma dívida ruim? O motivo, olha, eu vou aplicar o método nessa história da minha irmã. Primeira coisa, qual foi o motivo da dívida? Minha mãe estava doente, a gente não tinha casa para morar e estava vivendo de aluguel. Eu tinha 16 anos na época. Então, assim, estava numa situação financeira horrível. Primeira coisa, um motivo plausível. Segunda coisa, a gente vai analisar o tipo da dívida, né? No caso dela, era um crédito consignado, então era dívida com juro baixo. E aí a gente foi para a terceira coisa, que é como é que eu podia fazer para transformar aquela dívida no valor mais baixo que tinha? Consignado. Era o financiamento mais barato que tinha, era mais barato do que o financiamento imobiliário. Se não fosse, podia trocar aquele consignado por um financiamento imobiliário. E na época foi assim que comprou o primeiro apartamento dela. E é muito engraçado porque quando você entende, essa dívida no caso dela foi uma dívida boa. Agora, o cartão de crédito, vou dar o mesmo exemplo. Eu não sei se você já viu minha história, mas a primeira pessoa que me emprestou dinheiro foi a minha irmã. Primeira, porque eu era toda enrolada financeiramente. Aí a minha irmã me deu um dinheiro, ela foi lá, fez um consignado para cobrir o meu cheque especial e o meu cartão de crédito. Essa é dívida boa ou é uma dívida ruim? Né? Imagina que isso foi há 14 anos atrás, lá eu tinha 18 anos quando ela fez isso comigo, né? Foi uma das primeiras vezes que eu me enrolei, 18 ou 19, não lembro agora. Foi quando a gente viajou junta. E aí eu voltei endividada, né? Não podia viajar, fui danada de viajar para Bariloche com ela. E aí eu voltei e falei, mano, tô fodida. Ela pegou e me emprestou o dinheiro. E aí ela ia fazer esse mapa de dívida agora, ela ia colocar lá, crédito consignado. Qual que é o motivo da dívida? Emprestar para a irmã cobrir o cartão estourado e cheque especial. A dívida boa ou a dívida ruim? Pensa aí, é uma dívida ruim. Então você já vai no primeiro critério, já acabou. Ele até ia passar no critério do tipo da dívida, porque era uma dívida com garantia, e ia passar no critério do juro, porque era um juro muito bom. Eu lembro que era um juro bem baixinho na época, né? Só que e aí? No primeiro filtro ela não passou. Qual que é o motivo da dívida? E aí, quando a gente vai atacar o cartão de crédito, cheque especial, dívida de loja, dívida de empréstimo que você fez no susto, normalmente, em algum desses critérios, a dívida vai ser reprovada. Ou o motivo da dívida é o seu descontrole financeiro, ou o tipo da dívida está errado, você pegou um dinheiro caro para burro para fazer um negócio nada a ver, pegou consignado para mexer com casa, ou enfim, tudo errado, ou você vai se ver que o seu juro está caro, porque tem aquele mesmo empréstimo, daquele mesmo tipo, tá mais barato que em outro lugar. Então, o que determina que uma dívida é boa, o que é uma dívida é ruim? Basicamente, esses três critérios. Se a dívida for feita, olha o exemplo que eu dei da minha irmã, pelo motivo certo, você está seguro que você deveria ter tomado aquela decisão. Se a dívida for de um tipo de dívida, aqui ó, ponto número 2, que tem o menor juro, que são os financiamentos e dívida com garantia,
Outro ponto positivo. E se a dívida for, número 3, o menor juro que tem no mercado, eu consigo separar a dívida boa de dívida ruim. E aí, por último, a gente tem um conceito mais técnico de dívida boa e dívida ruim, que é o que é uma dívida boa? A dívida que põe dinheiro no seu bolso. O conceito técnico, né, de dívida boa é dívida que põe dinheiro no seu bolso. Então, o empresário, por exemplo, né, tem a história do Flávio Augusto, da geração de valor. Ele conta que ele começou a empresa dele de inglês com R$7.000 de limite do cheque especial. E aí é muito engraçado, porque foi uma dívida boa. Ele pegou o dinheiro para empreender, ele não pegou o dinheiro para comprar blusinha. Ele pegou o dinheiro para abrir um negócio. Então dá para dizer que é uma dívida ruim? Agora, ele abriu um negócio e ele administrou bem o negócio. Agora, se você está se endividando inteiro para botar dinheiro ou na mão dos outros, de parente, de amigo, ou então para pegar esse negócio que você tem e administrar mal, é uma dívida ruim. Então, assim, quando você analisa a sua dívida, fora os critérios de educação financeira, esquece o tecniquez. Literalmente, tem dia que eu queria falar para vocês que não sou educadora financeira, que eu não sou contadora. Só para falar para vocês assim, não, eu sou uma pessoa comum que se fudeu na vida, que deveu R$100.000 com 24 anos de idade. Escuta só essa parte, esquece que eu sei de investimento, esquece que eu sei de dívida, considera só essa parte aí que eu já fui fudida e saí dessa situação. Porque eu sei como é que tá a sua situação aí agora. Quando eu tava toda enrolada, eu tinha todos os tipos de dívida mesmo, menos financiamento de casa. Eu tinha financiamento de carro, eu tinha crédito consignado, eu tinha cartão de crédito, eu tinha empréstimo sem garantia e eu tinha cartão de loja, Riachuelo, Marisa, Renner e Companhia Limitada, CIA. Então, assim, eu sei como é estar aí no lugar que você tá. Então, ao invés de eu te falar assim, dívida boa é dívida que põe dinheiro no seu bolso. Eu não vou falar esse tecniquez pra você. Eu vou falar assim, cara, a dívida ruim é aquela que você fez pelo motivo errado. É aquela que você fez sem considerar se existiam melhores opções. Se ao invés de um empréstimo sem garantia, você poderia ter feito um consignado, poderia ter refinanciado seu carro, poderia ter refinanciado sua casa, poderia ter comprado a casa financiada, poderia ter comprado o carro financiado e, principalmente, a dívida que você fez sem olhar preço, sem saber se aquela taxa e aquele prazo era o melhor possível. Quando você vai fazer simulação de financiamento habitacional no site da Caixa, as pessoas já colocam direto lá, 420 meses. Porque é o prazo máximo. Elas nem sequer observam no orçamento se elas podem pagar mais. Então, hoje, a minha aluna que eu atendi aqui antes de falar com vocês, a gente viu que está sobrando do orçamento dela R$4.000. E aí eu falei para ela, gata garota, vai lá no seu financiamento imobiliário e manda reduzir o prazo. Paga mais dessa casa, você consegue, assim você vai acabar com essa dívida aqui. Hoje falta 13 anos, deixa eu ver, 120, 10, hoje falta 13 anos, você vai acabar com essa dívida em 5, em 4. Se você parar, no lugar de pagar 3, você pagar 6, por exemplo. No lugar de pagar 3, você pagar 4,5. Eu sugeri que ela subisse R$1.500, porque ela vai conseguir pagar a dívida muito mais rápido e por um juro até 3 vezes menor, por um valor até 3 vezes menor, como eu falei aqui para vocês. Então, além da portabilidade, eu falei assim, a portabilidade vai acabar com o fermento juro, né? Vai diminuir o juro, mas o prazo vai reduzir também a sua dívida por um valor menor. Então, o que fazer para saber se uma dívida é boa ou ruim é fazer essas 3 perguntas, né? Por que eu tenho essa dívida? Qual foi o motivo que eu fiz essa dívida? O que eu estava na cabeça quando eu fiz essa dívida? Por quê? Eu posso dizer para vocês que eu tenho muito minha irmã como exemplo, né? Porque a minha irmã, ela fez um financiamento imobiliário horrível e ela sabia que ela estava fazendo uma escolha horrível. Ela falou assim, não, eu sei que eu estou fazendo uma péssima escolha financeira, mas eu quero ter a minha casa, eu não quero morar de aluguel. E aí eu lembro que aquilo pra mim marcou tanto, de tipo assim, e ela pagou o apartamento super rápido porque ela fez esse processo de ficar amortizando pra acabar mais rápido, né? E aí marcou muito ela falar, hoje eu posso dizer que até financeiramente foi ruim, mas a sensação que eu tive de ter a minha casa, de morar no que era meu, de não ter o risco de sair daquela casa, valeu o esforço para mim. Então, quando vocês perguntam para mim se é melhor morar de aluguel, é melhor financiar, a resposta financeira a gente tem para dar, mas e a resposta emocional?
E quais são os seus motivos, né? Às vezes a vida inteira, que foi muito que aconteceu com a minha família, a vida inteira você não teve um lugar só seu. Quando teve, perdeu, que foi o caso da minha família. Quando a gente teve casa, a gente perdeu. Quando nossa casa estava pronta, meu pai faliu. E aí a gente fala assim, putz, tudo que a gente quer casa. Eu consegui me libertar disso, mas a minha irmã não, ela queria a casa dela. Ela queria ter a casa dela para falar, eu tenho a minha casa. Hoje ela mora de aluguel, mas ela tem a casa dela. A casa dela tá lá, o nome dela, escriturada, bonitinha, né? O que você precisa entender é que não vai ser ficar choramingando por causa das suas dívidas que você vai conseguir pagar elas pelo valor justo. Não vai ser. Esquece esse negócio de ficar choramingando. Que eu tenho dívida, não. Fala que isso aí, eu sei que você tá perdendo sono, eu sei que não é fácil, eu sei, como é que eu sei? Porque eu passei por tudo isso que você tá passando. Fazendo tudo errado para piorar. Não tinha uma da GL para vir 4 horas da tarde e falar para mim que tinha jeito de eu acabar com aquela dívida. Na minha época, pelo menos, não tinha, né? Eu assisti uns vídeos aleatórios, mas não tinha assim, ó, explicadinho, separa assim. Então, o que você tem que fazer assim que você sair dessa aula? Você tem que, literalmente, respirar fundo, ó. Respirou e olhar para suas dívidas e classificar. Tá, se a minha dívida é boa, né? Se eu já vi que eu já tá na menor taxa possível, o motivo que eu fiz ela é plausível, eu tô seguro com isso, é o melhor tipo de dívida, é o melhor financiamento imobiliário da galáxia, paga, dívida a gente paga. E o que você pode fazer com uma dívida muito boa é buscar reduzir o prazo. Se você já reduziu o juro, reduzir o prazo. E o que tem do outro lado? O que tem na contramão? Todas as dívidas que você identificar que são os seus, eu falo elefante grego, que chama, presente grego, né? Que são os seus presentes de grego, você vai falar assim, cara, essas dívidas são ruins. Deixa eu lá ouvir a live da Daj e ver o que ela falou que eu posso fazer com cada dívida. Então, a dívida de financiamento dá para fazer portabilidade, para tentar reduzir o juro, para reduzir o prazo. A dívida de consignado, dívida de cartão consignado, dá para tentar negociar, dá para tentar até reclamar no Procon para eles pararem de debitar o mínimo ali na folha, ou até mesmo entrar com uma ação. Agora, o crédito consignado, que é o empréstimo em si, dá para fazer portabilidade. É só você seguir um passo a passo, fazer a busca dos bancos tal, e fazer uma portabilidade. E bem como as dívidas sem garantia é a hora que vocês mais sofrem comigo, né? Porque as dívidas sem garantia que eu falo, dá para parar de pagar e conseguir uma negociação justa depois. Vai doer? Vai. Vai ficar com o nome sujo? Vai. Eu falo que não é nome sujo, é nome protegido de você mesmo, né? Porque pelo menos você vai ficar esse período sem fazer dívida. Eu nunca mais vou poder financiar nada? Não. Hoje eu tenho a Franciane que foi pro score 90 e tá com o score 800 em menos de 6 meses que quitou a dívida pelo valor justo. Então, assim, é você entender que às vezes é sim preciso um processo. Na verdade, eu não conheço nada nessa vida que você não tenha que fazer um pouquinho de cada vez para ter resultado. Eu desconheço, tá? E se vocês me seguem aqui, vocês sabem que eu não ensino diquinha, né? Eu falo que tem um processo. E esse processo de entender o que é uma dívida boa, o que é uma dívida ruim, e entender por que você precisa, o mais rápido possível, começar a transformar sua dívida ruim numa dívida boa, é o que vai fazer você falar, putz, esse é um passo da minha jornada. E é exatamente isso que eu tô trazendo para vocês, um passo da jornada. Esse passo da jornada, para mim, sem sombra de dúvida, tá entre um dos mais importantes. É você falar assim, putz, essa dívida é um presente de grego. Cara, isso aqui é um Golias, né? Eu falo muito para os meus alunos que eu uso muito Davi e Golias, né? Isso aqui é um Golias, eu preciso atacar. Às vezes, né, a dívida que você tem lá é uma ovelhinha, é só pegar ela e colocar ela de volta no pasto, então não precisa sofrer por causa dela. Agora, Golias a gente mata. Então, assim, eu sempre falo dou esse exemplo, né? Porque aí você fazendo essa separação, você vai buscar as informações e os recursos que você precisa para atacar essa dívida do jeito certo. O passo prático da aula de hoje é fazer esse exercício, tá? É você pegar um papel e falar qual é o motivo, qual é o tipo, é financiamento ou é empréstimo, qual é a taxa de juros, qual é o prazo, né? E para você conseguir avaliar, nossa, tem opções melhores. E aí você classificar dívida boa, dívida ruim, e aí a dívida ruim você vai ouvir a aula e falar, então entendi, essa daqui tem como fazer portabilidade, essa aqui tem como fazer tudo ou nada, acho que é tudo ou nada. Vai lá no meu YouTube e pesquisa uma aula só sobre o que fazer com as dívidas que eu já fiz.
tá? Porque o tema da aula hoje é te ensinar a separar. Então hoje o objetivo é esse, tá? Espero que o conteúdo de hoje tenha agregado na vida de vocês, que tenha te ajudado a entender que sim, você também pode pagar essa dívida por um valor até 3 vezes menor, pelo valor justo, mais rápido, sem sofrimento. Basta que você se comprometa. O que normalmente está faltando para você é comprometimento para colocar o que você escuta aqui no meu conteúdo, nas lives que você vê, nos vídeos que você vê, nos posts que você vê em prática e ter coragem e fé, principalmente, para ser um pouquinho como Davi foi, corajoso de ir lá enfrentar um gigante e falar assim: devo, não nego e pago pelo valor justo. Essa é uma frase que eu coloco muito, devo, não nego e pago pelo valor justo. Você não é um criminoso, você não é uma criminosa por ter dívida, foi como foi o melhor que você tinha para dar de recurso, de informação, de você às vezes realmente estava no momento desafiador da sua vida e você não precisa sentir culpa nem vergonha por isso. Basta que você decida fazer diferente. Eu achei muito engraçado compartilhando uma coisa pessoal com vocês, que hoje eu levei um puxãozinho de orelha, né? E aí eu falei assim, eu me comprometo, eu decido fazer diferente a partir de agora, até dar certo, né? E isso é o que eu ensino para os meus alunos, porque isso é o que eu vivencio. Independente da situação que você esteja vivendo, independente do erro que você cometeu, se perdoe, entenda que foi como foi e fala assim: tá tudo bem, eu decido fazer diferente. A partir de agora, um passo por dia, uma atitude por vez, e daqui um ano você vai ter um arrependimento só, o de não ter começado antes. E se você decidir não ir sozinho, mais rápido ainda que você vai resolver essa bagaça aí. Beijo da Dade.